do mundo inteiro, todos os bispos católicos do mundo todo, para tratar de assuntos da igreja, sejam doutrinais, sejam pastorais. Doutrinais no sentido que pessoas, no passado, houveram muitas heresias, coisas contra a fé. Por exemplo, quando negaram que Nossa Senhora era Mãe de Deus, houve um concílio para reafirmar: Nossa Senhora é Mãe de Deus. E excomungava aqueles que falavam o contrário. Então, se você não acredita em Deus, você não é católico, você não é cristão, está fora da comunhão com Deus, com a igreja, etc. Ou então pode ser para tratar um assunto pastoral, um problema pastoral. Por exemplo, o concílio que tratou da questão do celibato dos padres. Não é um dogma de fé, é uma disciplina eclesiástica, entendeu? Então, ou no caso do Concílio Vaticano II, que não foi um concílio dogmático, não definiu nenhum dogma, quer dizer, não declarou uma verdade de fé, simplesmente reafirmou todas aquelas que já existiam, por isso existem constituições dogmáticas, e também, sobretudo, acima de tudo, foi um concílio pastoral. O que é um concílio pastoral? É um concílio voltado a traduzir a doutrina para o homem de hoje, porque havia algumas coisas que precisavam ser adequadas, entende? Realmente precisavam. Então fazem 50 anos que este concílio, os bispos se reuniram lá em Roma, durou 3 anos o concílio, era para ser apenas alguns meses, mas acabou durando 3 anos o concílio. Começou em 62, foi convocado pelo bem-aventurado João XXIII, o Papa, que reinou só 5 anos, convocado por João XXIII em 59, começou em 62 e terminou em 65. O Papa João XXIII, ele morreu durante o concílio. Em 63 morreu o Papa, entende? Aí substituiu Paulo VI. Quem encerrou o concílio foi o Papa Paulo VI, de fato. E este concílio é o que dá, vamos dizer assim, as diretrizes para a ação pastoral, ação evangelizadora da igreja hoje. Infelizmente, o concílio foi muito mal compreendido, entendeu? Por muita gente, por a maior parte das pessoas, entendeu? Começar lá dos grandões, né? Os bispos, cardeais, bispos e padres, e foi transmitido de maneira bastante errada para muitas pessoas. E nós vemos o estrago que fez aí, não o concílio, mas a interpretação errada que dele fizeram, entende? Dá para diferenciar? Então, por exemplo, vou dar só alguns exemplos simples, né? Hoje há muitos religiosos e religiosas, não é leigos, não, existem leigos consagrados, como o pessoal da educacional, o pessoal da ordonia, etc. Isso é outra coisa, tá? Leigos consagrados, estou dizendo religiosos, vida religiosa. Então, muitos religiosos, por exemplo, tiraram o hábito, tiraram o véu, o hábito, o concílio aboliu isso. Então, os padres tiraram a batina, então, o concílio acabou com isso. Não, o concílio não acabou com nada disso, entende? Religiosos não, devem usar o hábito. Padres devem usar o clérigma, que é aquela guadinha, né? Clérigma, ou batina. Calça de etc. Sacerdote, entende? Então, mas não é isso que a igreja ensina. Não foi isso que o concílio falou. Então houve muita má interpretação. E o Papa, como houveram muitas doutrinas confusas, o Papa, quando foi em 92, antes disso ele já tinha convocado, para fazer um catecismo da Igreja Católica, para dizer, olha, a doutrina da Igreja é essa, entende? Já tinha doutrina, mas como havia muita confusão e mesmo dos altos dignatários, desde cardeais, bispos e padres, falando coisas assim, contrárias àquilo que a igreja falava, o Papa ordenou que se fizesse um compêndio, o concílio do catecismo, que é um grosso, devem saber, né? Bem grossinho assim, bastante, que é o resumo de toda a doutrina. Tem lá 4 partes, né? O credo, fala do credo, vai falar todos os artigos do credo, os 12 artigos do credo, sobre os sacramentos, desde os sacramentos, tratando de cada um deles, os mandamentos, a lei de Deus e da igreja, entendeu? E a vida de oração, as virtudes, a vida de oração, etc. Então são as 4 partes que eu preciso. Este ano fazem 20 anos que foi publicado. E há uma outra data importante que tem sido pouco falada. E se pouco falada, talvez, não sei, ou desconhecimento. Este livrinho aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção. Este livro aqui, este ano faz 300 anos que foi escrito. Poderia ser simplesmente mais um livro, né? Existem tantos livros que são escritos, né? Então, não teria tanta importância assim, não fosse o conteúdo dele, não fosse a história dele. O conteúdo e a história dele fazem com que, de fato, seja um livro muito diferente e especial, que já deveria ter sido lido por todos vocês.
Quem já leu? Poucos? Vocês vão entender a importância de se ler. Olha, este livro aqui, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele foi escrito por um grande santo, São Luís Maria Grignon de Montfort, um sacerdote francês, missionário, que viveu há 350 anos atrás, que escreveu este livro há 300 anos atrás. Morreu jovem. São Luís Montfort morreu com 43 anos. 43 anos, com 16 anos de padre. Em 1712 ele escreveu. Em 1716 ele morreu. 4 anos depois de escrever este livro aqui. E São Luís, o que ele trata nesse livro aqui? Ele fala sobre Nossa Senhora. Ele fala sobre a missão de Nossa Senhora. Ele fala quem ela é, qual é a missão dela. Fala sobre a sua maternidade espiritual. E a relação que nós devemos ter para com ela, o que é consagrar-se a ela, desta entrega total a ela. Mostra como que esta entrega total é aquela entrega que foi querida e ordenada por Jesus Cristo. E mostra como que nós, fazendo esta consagração, estaremos crescendo espiritualmente. Então, resultado. São Luís estava escrevendo sobre isso. Quando ele estava escrevendo, ele tinha escrito um tantinho assim, quer ver? Aqui, ó. Ele não tinha chegado nem na metade do livro. Tinha escrito esse tantinho aqui, né? Quando ele chegou nessa parte aqui, menos. Aqui. Quando ele chegou nessa parte aqui, ele estava escrevendo sobre as notas, as características da verdadeira devoção. Ele estava dizendo, a verdadeira devoção a Nossa Senhora é santa, a verdadeira devoção é interior, eterna, é desinteressada, é constante, etc. Eu estava escrevendo sobre isso. Quais são as características de uma devoção verdadeira a Nossa Senhora? Aí, de repente, São Luís Grignon de Montfort, ele tinha um dom profético. Muitas vezes ele viu o futuro. Viu o futuro, ele fez vários milagres também, etc. Então, ele é uma pessoa mística. Um místico é aquele que tem experiências extraordinárias, entende? Por exemplo, de ver Nossa Senhora, ou de escutar, ou de, enfim, extraordinário, fora daquilo que é o normal, entende? Um dom sobrenatural. São Luís era um místico, era uma asceta, um grande asceta, que a asceta é aqueles que se esforçam de viver a santidade. Asceta todos nós temos que ser, né? Esse esforço de fazer o que é certo e de evitar o que é errado. Esse ascetismo. Quer dizer, São Luís era um grande asceta e também um místico. De repente ele está escrevendo, de repente ele tem uma visão. Qual foi essa visão? Ele viu um monte de demônios em formas bestiais, um monte de demônios tentando destruir esse livrinho que ele estava escrevendo, tentando destruir este tratado e também tentando destruí-lo. Aqui, ó, dá para a figura pequena, mas aqui talvez dá para ver. Tem uma ilustração aqui, né? Um desenho. Ele, São Luís, aí ele está com um livro na mão, em volta dele várias feras, animais, entendeu? Vários demônios tentando pegar o livro. Se vocês algum dia forem a Roma, lá na Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa, aquela missa do Galo, porque tem um altar que tem um baldaquinho assim, contorcido, lembra? Não sei se vocês se lembram de terem visto, ou pessoalmente ou na televisão. Então, aquele corredor central ali, Basílica de São Pedro, tem colunas de santos fundadores. E entre estes tem São Luís Grignon de Montfort. Ele está na terceira coluna do lado esquerdo, em cima, porque tem santos em cima e embaixo. Colunas bastante grandes. Então, o que acontece? São Luís, ele está... É uma ilustração dessa imagem aqui, interessante. A imagem dele está assim, a mão direita assim, a mão esquerda segurando o crucifixo. Ele está pisando no capeta. Pisando. E o demônio tem nas suas mãos um livro tentando rasgar. Qual era aquele livro? Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís, sabe o que São Luís, quando ele teve essa visão, sabe qual foi a profecia que ele fez? A narração, a profecia está aqui. É interessante que ele está escrevendo sobre a consagração, aí ele para de escrever sobre a consagração e começa a narrar a visão. Por isso que nós sabemos. Entende? Se fosse uma visão fajuta,
Então ficaria desmoralizado, tanto ele como o livro, né? Mas o que ele viu cumpriu-se à risca. Sabe o que ele viu? Isso aqui, ó. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compor. Ou pelo menos procurarão esconder este escrito no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Tanto importa, esta visão me encoraja, me dá uma grande esperança de um bravo e destemido esquadrão de soldados de ambos os sexos, entendeu? Que combaterão o mundo, a carne e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. É o que está escrito aqui. Ele viu o demônio tentando destruir esse livro. Deus não permitiu, tanto que a gente tem aqui a cópia dele hoje, né? Então, certo? Não permitiu. Mas curiosamente, deixou esconder. Esse livro aí ficou escondido 130 anos. 130 anos. Eu nunca ouvi falar de um livro que o diabo escondesse. Tanto tempo. Nem a Sagrada Escritura. Para dizer que nunca ouvi falar de nenhum, teve um que ele tentou esconder. Foi o Diário de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani foi uma grande santa, uma mística assim. Ela tinha os estigmas, ela vivia paixão. Uma santa, ela nunca cometeu um pecado mortal. Nenhum, nunca. Santa Gema Galgani, entendeu? Uma grande santa, sabe? Então, ela estava escrevendo o diário dela, aí o diabo foi e roubou, né? Aí um dia ela falou para o diretor espiritual dela foi, falou com o anjo da guarda e disse: olha, vai lá e busca o diário. O anjo da guarda obedeceu, foi lá, deu uma surra no capeta e pegou o diário dela e trouxe de volta. Assim, pronto, o único que eu ouvi falar, mas assim, não foi só algumas horas que o demônio escondeu. Este livro, entretanto, 130 anos. Por quê? Por que um livrinho aparentemente tão singelo? Tão, enfim. Por que causaria tanto pavor? Por que causaria tanto ódio? Por que causaria tanto tremor ao diabo? Esse é o escrito. Por quê? Uma forma de libertação. Como? Uma forma de libertação das pessoas. É uma coisa que vai... Não está longe da verdade. Por aí. Então, por que causou tanto pavor ao diabo? Tanto medo e ódio. Os dois sentimentos. Por causa de uma outra profecia. Há uma outra profecia. Um tempo pouco não vai dar para ler tudo, mas eu vou citando para vocês. Há uma outra profecia na Sagrada Escritura. Lá no começo. Lá em Gênesis. No capítulo 3, versículo 15. Lembra-se quando o homem pecou? O homem, a mulher, etc. Aí Deus saiu distribuindo os castigos, né? Ele castigou o homem, depois a mulher, depois a serpente. O castigo mais pesado foi para a serpente. E Deus disse para a serpente: quem é a serpente? O capeta. É o capeta. Serpente. Interessante que São João, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, ele vai falar de novo sobre essa serpente. Ele vai dizer, ó, o dragão, lembra do dragão? A mulher vestida de sol, depois aparece o dragão. Ele vai dizer, ó, o dragão. Ele vai falar assim, ó, aquela antiga serpente lá, também chamada demônio, satanás, capeta. Ele vai usar vários termos para que não fique dúvida de que é o mesmo. É o demônio, o inimigo de Deus. São João usa vários termos, usa 3, 4 termos para poder designar, entendeu? O inimigo infernal. Aquele lá. E há uma profecia. Deus diz, olha, porém inimizade. Deus diz a serpente. Deus está falando com o demônio. Deus diz assim para o demônio: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, a mulher com a sua descendência, te esmagará a cabeça. E tu, Deus está falando para o demônio, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Infelizmente, boa parte, não digo, mas boa parte das Bíblias, pelo menos essas de maior circulação, a tradução é muito ruim. Essa Ave Maria é muito ruim, a da CDB também se diga, pastoral, é muito ruim. Então, ao invés de traduzir da maneira correta, porque o original do Antigo Testamento é em hebraico, então a tradução do hebraico, o professor dizia, um professor de Bíblia dizia, olha, não é que na Ave Maria, se você pegar e ler, está assim: ela ferirá a sua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Não nada de ferir, não, entendeu? A palavra certa é esmagar, entende? Esmagar. A mulher, com a descendência dela, esmagará a cabeça.
ela não vai ferir o calcanhar da mulher. Porque a serpente não tem acesso à mulher. Entende? Ele não atinge a mulher. Porque essa mulher representa quem? Quem é essa mulher? Nossa Senhora. Que também pode ser lida como igreja, né? Então, tudo aquilo que se diz de Nossa Senhora se diz também da igreja. É importante que vocês saibam isso. Tudo que se diz de Nossa Senhora se diz da igreja. Nossa Senhora é mãe, a igreja é mãe. Nossa Senhora é imaculada, a igreja é imaculada. Nossa Senhora tem muitos filhos, a igreja tem muitos filhos, e assim por diante. Tudo que se diz da igreja se diz de Nossa Senhora, certo? Então, mas essa mulher é Nossa Senhora, certo? Ela e a descendência esmagará a cabeça da serpente. Então, Nossa Senhora é imaculada. Ela nunca teve pecado. Então, o demônio nunca teve algo dele em Maria. Em todos nós, o demônio já teve parte. Se nós tivermos pecado, se você tiver em pecado, o demônio tem parte em você. Você tem parte com ele, entendeu? Quem vive em pecado mortal, por exemplo, dorme com o capeta todo dia, entendeu? E não pensa que isso aqui é força de expressão, não. É real, entende? Quem está em pecado mortal, o demônio é o rei do coração dele, entende? Se a pessoa se arrepende e se confessa, então ele se liberta de Satanás e Jesus volta a reinar em seu coração. Por isso é tão importante a confissão. Nunca permaneça em pecado. Nunca. Se por acaso algum dia uma fraqueza, uma ilusão, um orgulho, qualquer besteira, você cair em pecado, não fica assim. Vai correndo atrás de um padre, entendeu? Mas faz o propósito de não mais voltar para o pecado, tá certo? Agora, confessa, porque se você perde a graça de Deus, você está na rota do inferno, entendeu? Só precisa você morrer para cair lá, entendeu? Aliás, vocês sabiam disso? Só precisa um pecado mortal para a gente ir para o inferno? Vocês sabiam disso? Ou não? Só um. Não precisa de dois, não, nem de três. Um só. Se você morrer com ele sem se arrepender, sem se confessar, certo? Porque um pecado mortal te faz perder a amizade, a comunhão com Deus. Está entendendo? Se você perder a comunhão, a amizade com Deus, se você morrer assim, você se condena. Agora, mesmo que você tenha tido 500 pecados mortais, 1 milhão de pecados mortais, os mais cabeludos, os mais graves, os mais absurdos, se você se arrepende, claro, se arrepende sinceramente de todos eles e se confessa, veja um grande milagre, né? Veja como é bom ser católico, irmãos. Graças a Deus, nós somos católicos. Então, graças a Deus que na igreja de Cristo tem confissão, né? Você se arrepende e se confessa, todos estão perdoados. Aí você pega de novo a rota do céu, né? Entende? Mas se está em pecado mortal, cuidado. Se você morrer assim, você está lascado, né? Então, nunca vivi em pecado mortal. Pronto. Lá, a serpente disse. Deus disse à serpente, melhor falando, a mulher te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas. A tradução correta é esta: armarás ciladas, porque o demônio nunca teve acesso a Nossa Senhora, ele nunca atingiu Nossa Senhora. Por isso que não é correto dizer ferir o calcanhar dela. Ele não atingiu, jamais ele teve algo em Maria Santíssima. Mesmo que agora não tenha, né? Pela graça de Deus, estejamos unidos a Ele, né? Mas quando pecamos, nós passamos a ter parte com Ele. Quando nos arrependemos, deixamos de ter parte com Ele. Nossa Senhora jamais, porque é imaculada. Então, foi por causa dessa profecia que o demônio teve ódio desse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, e escondeu durante 130 anos. Por quê? Como assim? O que é essa profecia? O que o tratado tem a ver com a profecia que a mulher esmagará a cabeça da serpente? Sabe o que São Luís Grignon de Montfort fala aqui no tratado? Coisa muito interessante. Ele diz aqui, olha, que os consagrados, aqueles que se consagram voluntariamente, quer dizer, consagrar é uma entrega voluntária nesse caso, essa total consagração é uma entrega voluntária de si mesmo a Jesus por meio de Maria. São Luís chama de os consagrados de calcanhar. Expressão estranha, né? Calcanhar de Nossa Senhora. Ah, esquisito esse negócio. Calcanhar? Eu nunca tinha ouvido falar também. Achei muito esquisito, mas achei muito interessante. Depois é uma lógica, é uma precisão surpreendente. Porque calcanhar, ele vai dizer assim, que o calcanhar é a parte mais humilhada do corpo, em certo sentido, porque ele está lá embaixo. E tem que aguentar o peso de todo mundo, entendeu? Vive rachado. E não é elogiado por ninguém. Ninguém elogia o calcanhar. As pessoas falam: olha que rostinho bonito, que boquinha bonita, que olhinho bonito. Mas ninguém fala de calcanhar bonito, né? Ninguém elogia o calcanhar. Quer dizer, tá lá embaixo, aguenta o peso de todo mundo, humilhado, risado. Então, mas do outro lado, olha que coisa interessante. É o calcanhar que sustenta o peso do corpo. É o calcanhar que sustenta o peso do corpo. E é com o calcanhar que se esmaga a cabeça da serpente. O calcanhar, ele chama os escravos por amor.
os consagrados de calcanhar, entende? Porque este calcanhar, quem são esses escravos por amor? Quem são eles? São estes filhos que amam tanto a mãe, que se entregam a ela para deixarem se formar por ela. E de onde eles tiraram essa ideia de entregar-se totalmente a Maria? De onde veio isso? Quem que inventou esse negócio? Você sabe? Quem que inventou isso de entregar-se a Maria? De onde veio isso? Como é que foi o nome do Papa mesmo? Alguém sabe? Foi o Papa? Como é que é o nome do santo? Lembra do nome dele? Hã? Quem foi o santo que inventou isso? Hã? Ou o doutor? O pregador? Sabe não? Já ouviu falar de um tal Jesus de Nazaré? Foi esse aí. Foi esse que inventou esse negócio de entregar-se totalmente a Maria. Foi o nosso Deus e Senhor. Foi Ele. Foi o primeiro. Quando alguém perguntar para você, Jesus, você fala, porque Jesus mandou assim. Pronto, acabou. Tem que discutir isso não. Ordem de Deus se obedece, não se discute, entendeu? Ou a gente não tem fé, entende? Por que ele a Maria? Porque Jesus assim ordenou. Porque assim ele o fez e assim ele ordenou, entende? Primeiro ele nasceu por ela. Segundo, ele lá na cruz, todo mundo se lembra do episódio da cruz, não lembra? Então lá, 19:26, quando Jesus, dirigindo-se ao discípulo amado, ele diz, filho, eis aí a tua mãe, entendeu? E diz, dirigindo-se a Nossa Senhora, olha a palavra interessante, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus não usa a expressão mulher? Interessante que os protestantes gostam de acusar a Nossa Senhora. Eles dizem, já está vendo? Ele tratava ela com desprezo. Veja lá, ele não estava nem aí para ela. Veja, ele chama ela de mulher, nem chamou de mãe. Quer dizer, e até nós, às vezes, as pessoas que leem, né, quando não tem um entendimento, parece que a gente se sentiria mais confortável, né? Se ele, ao invés de mulher, ele tivesse dito, mãezinha, eis aqui o teu filho, mamãe, ou mainha, né? Eis aqui o teu filho, né? Então, parece que seria, né, mais romântico, assim, mais carinhoso, né? Parece. Por que ele fala mulher? Parece tão seco, né? Assim meio seco, parece, né? Não é não. Parece, mas não é. Falta assim? É. Então, parece, mas não é. Mas não é. A palavra é muito precisa. Muito precisa. Jesus, evidentemente, nós nunca deveríamos pensar que Jesus não tivesse todo amor e todo carinho por sua mãe. Jesus tinha todo amor e carinho por Nossa Senhora. Mas por que ele usa a expressão mulher? Por quê? Tente pensar um pouquinho. Olha aí a massa encefálica aí, confusão. Por que ele usa a expressão mulher? E não mãezinha, etc. A profecia, não lembra-se da profecia? Eis que Deus falou para a serpente? Em relação à cabeça dela? A mulher. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Ela, a mulher, fará o quê? Te esmagará a cabeça. A mulher, para que se entendesse, Jesus faz questão, a palavra é precisa, bem precisa, faz questão de dizer mulher, para que se todos recordassem, para que todos compreendessem que a mulher, ela, Nossa Senhora, é a mulher que o Pai, que lá em Gênesis havia profetizado. Ela, com a sua descendência, esmagará a cabeça da serpente. E de que forma? Como é que dá esse esmagamento aí da cabeça da serpente? Que jeito que isso acontece na prática? Calcanhar. Sim, mas na prática do dia a dia, como é que isso acontece? Coração. Um momento assim, pensa que isso vai ser um momento histórico assim, preciso, que vai vir então Nossa Senhora com os anjos vai pisar na cabeça do capeta e vai acabar com tudo. É assim? Não, não é assim. Como é que se esmaga a cabeça da serpente? Sagrando nossa vida a Maria. Sim, bom, isso aí é um meio, mas isso é o caminho de se fazer isso. Mas na prática, como é que se faz isso? O Rosário precisa dessa vitamina aí, senão você não fica. Eu não sou artista. Também, tudo isso ajuda, mas qual é a maneira? Quando na prática você esmaga a cabeça da serpente? Rezando o terço. E aqui, ó o caminho, a rota aqui, ó. Evitando o pecado, rejeitando a tentação. Na verdade, você esmaga, vamos resumindo, você esmaga a cabeça da serpente quando você
rejeita as suas seduções, quando você rejeita as suas tentações e realiza na sua vida a vontade de Deus, entendeu? Isso é esmagar a cabeça da serpente. Isto é, na prática, esmagar a cabeça da serpente. E aí você entende por que o demônio teve o ódio do tratado da verdadeira devoção. Porque justamente São Luís Grignon de Montfort, ele vai explicar de maneira muito simples e profunda o que é essa devoção à Nossa Senhora. Como que esta entrega total de nós mesmos à Nossa Senhora leva-nos a esta obediência. Porque a Santíssima Virgem, ela, por vontade de Deus, foi por isso que Ele nos entregou. Ele não perguntou nem para ela, nem para ninguém. Foi uma ordem dele. Ele é Deus e pode bem fazer isso, né? Ele não perguntou para Nossa Senhora, olha, você aceita isso aí como seu filho? Você recebe ele? Nada disso, entende? Mulher, eis aí o teu filho. E na pessoa de João, todos nós estávamos representados. Na verdade, Cristo entrega à igreja, entendeu? Porque ele, o apóstolo amado, bispo, já era bispo, viu? Então, ele entrega a igreja aos cuidados de Maria, entendeu? Então, todos nós fomos entregues por Cristo a Nossa Senhora. Com que finalidade? Para que Jesus nos entregou a Nossa Senhora? Lembra-se daquela festa de casamento, aquela celebração de casamento, das bodas de Caná? Lembra-se a maneira como Nossa Senhora ela se relaciona, como ela se dirige aos servos? Ela dirige-se aos servos e diz o quê? Mas em tudo que ele vos disse. Está entendendo? Como que ela exerce a sua maternidade espiritual? Como que ela nos educa? Nossa Senhora é aquela que nos conduz, é aquela que nos leva a fazer tudo o que Jesus mandou. Entende? E quando você faz tudo o que Jesus mandou, o que você está fazendo? O que você está realizando na prática? Você está rejeitando as obras do mal e realizando a vontade de Deus. Entende? Está entendendo? Então é isso. Isso significa esmagar a cabeça da serpente. Esse foi o pensamento do demônio quando ele viu São Luís escrevendo o tratado. Então o pensamento dele também foi muito lógico, porque o demônio é um ser racional, né? Foi muito lógico, muito compreensível. O que ele pensou? Se o mundo conhecer esse negócio aí, de que não apareça. Escondeu a fim de que não apareça. A fim de que as pessoas não tenham acesso. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Deus permitiu o demônio esconder para que assim se evidenciasse. Assim o demônio se revelou. Ele se revelou, ele mostrou o medo, o ódio, entendeu? O pavor que ele tem de uma devoção como esta, de uma consagração como esta. E ao mesmo tempo, portanto, nos fornece a arma com a qual nós devemos derrotá-lo. Entende? Essa entrega filial à Nossa Senhora. Para quê? Por que eu me consagro a Maria? Para que com Maria aprender a amar a Deus. Para que com a Santíssima Virgem eu aprenda a fazer tudo o que Jesus mandou. E assim me conserve na graça de Deus. Longe de pecados graves, entendeu? Na graça, na comunhão com Deus. E assim eu possa, no dia que Deus me chamar, realmente ter o que apresentar a Ele no momento do meu juízo. Entendeu? Porque o que nos conserva na união com Deus é a obediência a Deus. É o amor a Deus. Amor a Deus não é sentimento. Amor a Deus não é filosofia, ideias, teorias. Amar a Deus é uma atitude, é uma opção, é uma escolha que se faz, entendeu? Você demonstra que ama a Deus quando você escolhe fazer a vontade de Deus. Você demonstra que ama a Deus quando você faz a opção pela vontade de Deus na sua vida, entende? São João vai dizer o quê? Aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso. E Jesus é ele quem dá a definição do que é amor a Deus. Jesus mesmo disse: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Está aí, entende? Então, Jesus ele é muito sábio. Hoje os jovens diriam espertos, mas a palavra certa é sábio, entendeu? Muito sábio. Essa é a pedagogia de Deus. Ele nos entrega a Maria para que ela nos ensine a fazer tudo o que Ele mandou. E assim, a obediência a Jesus Cristo, que Nossa Senhora nos ensina, nos garante na comunhão com Ele. E assim a gente se salva, entendeu? Está aí a razão do ódio do demônio. Agora, eu estou perguntando aqui, uma meia dúzia de vocês só que leu isso aí. O diabo escondeu o livro 130 anos para que vocês não pudessem ter acesso. Vocês estão deixando ele esconder de novo? Vocês têm que ler para todo mundo. O grande divulgador dessa consagração em nossos dias foi o grande Papa João Paulo II. João Paulo II, ele fez essa consagração quando ele era seminarista. Entendeu? E essa consagração orientou toda a vida dele, de tal forma que ele tomou como lema do seu pontificado: totus tuus. Vem daqui, ó. Olha, o Papa João Paulo II, ele diz um testemunho pessoal dele. Ele fala que ele não se deitava antes de ler o Tratado da Verdadeira Devoção ou algum escrito de São Luís Grignon de Montfort, que ele era muito devoto. Era um livro de cabeceira, entendeu? O Papa João Paulo II dizia assim que ele lia até ao cansaço quando era mais jovem. Muitas vezes assim, tal assim, o amor que ele tinha, o desejo que ele tinha de crescer no amor a Jesus Cristo. E ele sabia que quanto mais ele fosse de Nossa Senhora, tanto mais ele seria de Jesus. Eu acho que vocês se lembram, né, do Papa João Paulo II. Tem só 6 anos, quer dizer, 2005, 7 anos que ele morreu. Não sei se vocês todos se lembram, alguns aqui são muito jovens, né? Mas o Papa João Paulo II, a paixão que ele tinha
assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa contagiante, impressionante realmente, né? O nome de Cristo. Essa jornada das mulheres de juventude, né, que ele iniciou, o encontro com as famílias, sabe? O esforço o catecismo para que a doutrina fosse correta, o esforço da formação do clero, a restauração das coisas. Então, o desejo de que Cristo fosse conhecido, amado por todos. Quem que ensinou tudo isso? Quem que ensinou? Com quem ele aprendeu? De onde ele tirou esse amor apaixonado a Cristo? Aí, o segredo do Papa João Paulo II. Consagração total a Nossa Senhora. Mas já fiz muitas consagrações. Irmãos, existem muitas consagrações, todas são boas, entende? Não existe nenhuma consagração que seja aprovada pela igreja que seja ruim, não. Todas são boas. Mas as consagrações, de maneira geral, a Santíssima Virgem, são consagrações simples. Entende? Tipo assim, ó minha Senhora, ó minha Mãe, é uma consagração simples, né? Ou a Nossa Senhora Aparecida, ou a Nossa Senhora de Fátima. São consagrações simples, todas são boas, entende? A total consagração é algo mais do que isso. É algo maior do que isso. Mas aqui o tempo não dá para a gente explicar tudo, certo? Amanhã vocês vão ouvir o Padre Paulo Ricardo falar a respeito do tratado, e eu vou falar também, quando for meio-dia e meio, o Padre Paulo vai falar 9 horas da manhã, sobre o tratado da verdadeira devoção. E vou falar meio-dia e meio, lá na Ermida, parte da programação do Congresso Mariano, mas é a programação paralela. Está lá na Ermida, meio-dia e meio, e vamos explicar. Então, basta você saber. Se o diabo escondeu tanto tempo, deve ser muito bom, né? Então, este ano, esse livro faz 300 anos. Em resumo, porque o tempo já foi-se, né? Então, não fiquem sem ler e sem se consagrar. A consagração não tem contraindicativos. É para todas as pessoas que querem ser santos. Tem alguém aqui que tem interesse de ir para o céu ou não? Como é que é? Todo mundo? Então, é para você. Não é para os perfeitos, não é para os santos, é para quem quer ser santo, para quem quer auxílio para alcançar a santidade. Está aí, entende? O que precisa, padre? Precisa querer ser santo de verdade, precisa querer obedecer a Deus. Tem que criar vergonha na cara e ser católico de verdade. Aí você pode fazer, entendeu? Pode, ou pelo menos, eu quero ser assim. Tá bom, então pode fazer. Tá bom, tá entendendo? E do jeito de manhã, tá? Em todas as coisas. A sua oração, a sua maneira de amar, de viver, de agir. Então, aqui vai te explicar. Não dá para falar tudo porque é pouco tempo, mas vocês leiam. Existe. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui então. Depois que você leu o tratado da verdadeira devoção, entendeu o que é, você vai fazer. Por isso, essa consagração exige uma preparação. Não é uma consagração qualquer. Você tem que saber o que está fazendo, certo? É para todo mundo, pecador, igual eu, igual você. Não é essas melequinhas que eu sou. Então, é para nós mesmos a consagração. Nós que queremos nos salvar, nós que queremos amar a Deus, que somos fracos, entendeu? Mas queremos amar a Deus. Então a consagração é para nós, tá? Não é para os perfeitos, não. Primeiro você entenda o que é a consagração, que não é uma coisa difícil de entender também, entendeu? Depois que você entendeu o que é a consagração, São Luís fala que tem que fazer um mês de exercício espiritual. Não precisa sair para o mosteiro, não, dentro de meia hora você fazer as orações e as meditações próprias. Tem um livro, existe alguns livros de roteiro dessa formação, esse mês, é para cada dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aqui está o 10º dia, etc. Então para cada dia tem as orações próprias, entendeu? As orações próprias, aí você escolhe um dia, por exemplo, vou consagrar dia 15 de agosto, que é dia de Nossa Senhora Assunção. Então você já leia o tratado, já estude direitinho, já saiba o que é. Quando for o dia 15 de julho, um mês antes, você começa aquele exercício de um mês, entendeu? Meia hora por dia, etc. E no dia 15 você vai ler a fórmula e vai assinar. Você está passando a escritura da sua vida para Nossa Senhora. E ela vai cuidar de tudo, entendeu? Ela vai te elevar espiritualmente, tá? Ela vai te ajudar a esmagar a cabeça da serpente e a realizar a vontade de Deus. Ela vai te ajudar a fazer tudo o que Ele disse, a fim de que você se santifique, a fim de que você se mantenha na graça de Deus e se salve, tá bem? Então é isso. Tem aqui ó, quem tem irmãozinhos aí, sobrinhos, quem trabalha no catequese, isso aqui é um tratado também, mas traduzido para as crianças, entendeu? Uma linguagem infantil. Por isso que é todo colorido, cheio de... Também um exemplo de muitos santos, crianças, etc, entendeu? Bem ilustrado. Eles também tem um exemplo. Aqui explica o que é a consagração total também, ao entendimento da criança. E tem aqui já, esse um mês de preparação já tem aqui, já é junto com o exercício espiritual, tá? Então, tem outros livros lá, tem um CD também. Quem é preguiçoso, não gosta muito de ler, ou tem dificuldade de ler, põe o CD lá no carro, então o cara vai escutando. O CD é do tratado mesmo, inteiro. E também tem CD de pregação, explicando o tratado, tá? Eu trouxe algumas coisas, se alguém quiser depois pega. E, enfim, amanhã escutem as pregações para vocês se aprofundarem, tá bom? E acompanhe lá, 9 horas o Padre Paulo Ricardo e meio-dia. Grande Francisco. Conhece o Francisco?
A sessão do Padre Ricardo? Amanhã tem missa com o Padre Rodrigo Maria, 7 horas, na comunidade Adoração e Missão, 7 horas da manhã. Adoração e Missão, todo mundo sabe onde que é? Como é que chama a rua? Vieira, Avelino Vieira, 19. Pertinho da Canção Nova, pertinho da casa de Emaús, quase de frente. Pessoal, só para não tomar mais ainda o tempo de vocês, eu sou Francisco, sou seminarista de Cuiabá, e eu queria passar para vocês só o endereço de um site que fala tudo aquilo que vocês poderiam perguntar sobre a consagração. O Padre Rodrigo resumiu aqui em meia hora uma coisa que a gente poderia ficar a noite inteira falando. Poderia fazer uma vigília e o assunto não ia terminar. Então, quem puder anotar aí o endereço do site, www.consagrate.com, tá? Consagrate tudo junto. É um chamado mesmo. Consagrate. Consagrate.com. Nesse site vocês vão ter todas as